Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 11. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém. Meus amados, eu creio que você, ao ler esse texto, ao acompanhar a leitura desse texto, você rapidamente detecta que o ponto central aqui é entendermos a ação da fé sobre a nossa vida. E eu creio que existem momentos na vida de cada um de nós, cristãos, em que, por mais que nós busquemos ao Senhor, ou ao buscarmos ao Senhor, nós nos deparamos quase que como olhando num espelho a nossa própria vida. Nós buscamos ao Senhor e, ao invés de paz, muitas vezes aparecem conflitos na vida. Ao invés de estarmos nos sentindo dentro das situações fortalecidos, nós nos vemos fracos e trôpegos diante da situação. Existem momentos em que, por mais que nós busquemos ao Senhor, parece que a nossa vida não consegue deslanchar. Existe na vida de cada um de nós um tratar de Deus. E o apóstolo Paulo nos fala justamente sobre esta fé aqui em Romanos capítulo 8. Não somente a fé que nos justifica, porque este é um ato de Deus em que Ele realiza de uma vez e pronto está. Estamos justificados diante de Deus. Mas a santificação, que é este processo no qual vivemos dia a dia, é um processo em que Deus realiza em nós, mas nós participamos deste processo. Nós não participamos do ato de nos salvar, mas do ato de santificar-se. É um ato onde eu e você estamos presentes, mas quem realiza é Deus em nós. É um ato conjunto. E é justamente neste texto que nós vamos encontrar Paulo falando desta maravilha, onde a fé que nos justifica também estabelece um novo padrão, um novo momento para nós vivermos. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. A fé que nós recebemos da presença e do poder e das mãos do próprio Deus, ela não somente nos justifica, mas ela molda a nossa vida para essa caminhada que nós temos. Existem alguns fatos neste texto, e ele diz assim do versículo 1 e versículo 2, que eu quero rever aqui com você.
Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O primeiro ato e a primeira grandiosidade da ação de Deus por meio da fé é justamente nos absolver daquilo que nós tínhamos, de onde nós viemos, onde nós fomos lançados por causa do pecado. E é o que a fé realiza sobre o nosso coração. Te absolve de todos os pecados que eu e você trouxemos em Adão e também adquirimos com a própria realização e o próprio viver. Eu e você não estamos sendo colocados na presença de Deus para sermos perdoados. Nós fomos perdoados e trazidos à presença de Deus. O Senhor não está esperando uma atitude minha e sua para que Ele então decida nos perdoar. Esta questão diante de Deus, uma vez em Cristo Jesus, está resolvida. Ele não olha mais para mim e para você naquilo que nós podemos e naquilo que nós somos em nós mesmos, mas Ele nos olha na pessoa de Cristo Jesus. E é por isso que nós somos aceitos por Cristo. Mas a maravilha do texto ainda continua, que declara justamente que, além de não existir nenhuma condenação para nós, ele diz que esta bênção nos une a Cristo. A fé que nós recebemos nos faz estarmos solidificados, estarmos emparelhados, colocados juntos de Cristo para essa caminhada. Nós não somos pessoas tentando chegar ao céu, nós somos servos que o Senhor salvou e destinou ao céu e disse: eu estou salvando você, e ponto final. Por isso as nossas atitudes, elas decorrem deste cuidado de Deus. Mas há em nós essa luta constante entre carne e espírito, entre o velho homem e o novo homem, onde essa luta constante nós sentimos que aquilo que nós desejamos fazer, praticamente não chegamos lá, e aquilo que nós não queremos fazer, parece que nos domina, nos toma conta. Você levanta pela manhã e diz assim: hoje eu não vou falar uma besteira, em nome de Jesus. Falou a primeira. Mas como assim, pastor? Eu não posso? Não, claro que deve. Mas quando a gente olha e diz assim: eu vou tentar fazer, não dá certo. Porque nós vamos tentando na nossa força, cuidando de todas as coisas, mas de repente não falamos, no entanto, o pensamento foi longe. Quando alguém te fecha no trânsito, quando alguém toma a sua vaga, você já teve essa experiência? Que maravilhosa é para o coração. Você está chegando lá na Alameda para estacionar, não tem espaço, e aí você vê a vaga, a hora que você embica o carro, o outro vem e faz assim, na sua frente. Aí você chama todos os anjos para tirá-lo dali. Você fala assim: Senhor, misericórdia de mim. Porque eu estou com a vontade de descer do carro e ir lá conversar com o cidadão, dizendo assim: você não me viu parado aqui? Eu não estou contando do seu sentimento, estou contando do meu. Esses dias, quando o cara fez isso comigo, eu parei, respirei fundo, segurei o volante, que é para não descer. E aí, ele olhou para mim e eu abaixei o vidro. Não abaixa o vidro, não, é a pior coisa que você faz. Aí eu abaixei o vidro, ele olhou para mim e falou assim: você ia estacionar aqui? Eu falei: ia, mas fique em paz. E aqui dentro estava um turbilhão. Eu saí dali, parei o carro longe dali e fui orar. Não era por ele, era por mim, porque o nosso coração pula na frente e diz assim: vamos resolver o assunto. E Deus diz assim: como é? E aí já começa a oração ser diferente. Senhor, me perdoa, me acalma, eu preciso ser moldado, eu preciso ser tratado, mas Deus sabe disso. E embora eu tenha sido absolvido diante do Pai, não mudou a estrutura aqui ainda.
Há uma luta, há um degladiar dentro de cada um de nós, em que aquilo que nós desejamos, nós parecemos que não chegamos até o ponto. Mas eu quero te dar a boa notícia. É que cada vez que nós entramos em oração na presença de Deus, para que Deus esteja nos transformando, é porque essa obra já começou. Cada vez que você reconhece que você não teve a atitude certa, é porque Deus já realizou em você o início das mudanças que Ele deseja. Porque outrora nós diríamos, eu estou no meu direito. Eu estou fazendo, estou buscando aquilo que é para mim. E ninguém vai tomar o que é meu. Quando o cristão vê totalmente diferente a história. Ele diz, ainda que seja meu, eu posso compartilhar. Porque Cristo Jesus que me amou, não tinha que dar das coisas do céu para mim. Não tinha que vir aqui me amar. Mas Ele decidiu me amar e repartir e compartilhar da herança dele nos céus para com cada um de nós. A maravilha que este texto nos apresenta é justamente o que nós detectamos e vimos claramente na cruz do Calvário. Enquanto Jesus está entregando a sua vida por toda a humanidade, por aqueles que hão de ser salvos, naquele mesmo momento, nós vemos no mesmo lugar o resultado do encontro e do reconhecimento com Jesus. Dois homens estão na mesma condição de Cristo Jesus, crucificados. Mas os dois homens não têm a mesma atitude. Um deles reclama diante de Deus que ali está e diz assim, Senhor, tem misericórdia de ti, salva-te e nos leva também nessa história. Salva você e a nós. Resolve o assunto. E o outro diz assim, você não tem nem sequer um pingo de lucidez nessa hora, não? Você não tem temor a Deus? Nós merecemos o castigo, ele não. E ele olha para Jesus como o Rei dos Reis. E aquele homem ouve de Jesus a maior promessa que alguém pode ouvir. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você está salvo. Eu por diversas vezes disse a Deus, falei, Senhor, eu queria ter experimentado esta palavra que este homem ouviu. Até que um dia, sentado no banco, ouvindo, um pastor pregando, e ele disse assim, eu tinha 18 para 19 anos, você teve privilégio maior do que esse. Porque mesmo quando nós sequer reconhecemos aquilo que Jesus fez na cruz, o Espírito Santo nos toca e nos convence do nosso pecado, do justiço, do juízo e da justiça, está trocando aqui o feminino e o masculino, e nos aproxima de Deus, nos dizendo, este é o seu lugar. Eu não estou te chamando para tentar vir ao céu, eu estou te dizendo, eu estou te dando o céu. Nós não ouvimos tal qual o ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós ouvimos de Jesus dizendo assim, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar lugar para vocês, eu voltarei. E vou te levar comigo. E nós estaremos juntos na glória dos céus, celebrando o reino de Deus, a grandeza de Deus. Este amor é maior do que nós podemos contemplar humanamente falando. Mas a palavra de Deus ainda nos aproxima, dizendo assim, se você puder, leia comigo o versículo 3 e 4 do texto. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma, vamos ler juntos? Pela carne, isso fez Deus
enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Cristo não é apenas aquele que morreu por nós, queridos. Ele é aquele que vive em nós. Cristo não deu a sua vida lá na cruz do Calvário, não ressuscitou, apenas para que nós soubéssemos que Ele é Deus. Ele veio viver em mim e em você. E é isso que nos transforma. É a presença de Deus que nos molda, que nos faz diferente, que nos habilita, nos condiciona, nos direciona, para que nós caminhemos nele em novidade de vida. Portanto, mesmo quando as situações nos pegam e nos assaltam, como diz o hino, nos assaltam os modernos fariseus, e as situações que nós estamos vivendo hoje, Deus não nos desampara, Deus nos trata em meio àquela situação e nos alinha de novo para caminhar. Eu fico maravilhado com este cuidado de Deus conosco. Porque Ele diz, vocês não estarão só. Vocês não vão viver sozinhos aí. Eu estou mandando o Consolador para caminhar com vocês, ensinar vocês, direcioná-los a cada dia, para que a glória de Deus resplandeça sobre você como igreja. Hoje pela manhã, quando conversamos sobre Jesus vencendo os demônios, Jesus dominando sobre os demônios, no final nós chegamos justamente a este fecho desta parte da lição. Meus amados, quanto mais nós aprendemos de Deus, mais sede vamos ter da presença do Senhor. Porque vamos a cada dia conhecendo que Ele tem muito mais para nos ensinar do que nós já vivemos até aqui. E não existe nada melhor do que nós estarmos sentindo este mover de Deus e vendo Ele conduzindo os nossos passos nesta caminhada rumo à glória dos céus. A santificação, queridos, é por isso inseparável da justificação. E esta mesma graça que nos perdoa é a mesma graça e o mesmo amor que nos transforma. Pastor, mas eu não tenho fé. É mentira. Você tem fé. Você pode não estar usando a fé. Você não pode estar desfrutando deste mover de Deus pela fé. Porque tendenciosamente nós desejamos sempre andar por vistas e não por fé. Esses dias, conversando em casa, e com alguns outros irmãos também, eu disse, não sei se falando para os outros ou falando até para mim mesmo, ou num conjunto, falei, é interessante o que nós mais pedimos ao Senhor, nos mostra ou nos dá a conhecer a tua vontade. Inicialmente isso soa bonito. Mas por que nós queremos conhecer a vontade de Deus? Ah, porque eu vou fazê-la. Como nós vamos fazer a vontade de Deus se só é possível fazê-la pelo mover do Espírito Santo em nós? A questão não é conhecermos. A questão é sermos moldados, sermos direcionados por Ele, é nos soltarmos nas mãos dEle. O que mais nós desejamos é ter nas mãos o controle da história, começando pela nossa. Por isso nos aflige tanto quando nós começamos a ver que a idade vai chegando e passamos a não ter o controle sequer de muitas ações que tínhamos. E isso nos causa pânico. Nossa, estou ficando velho, não consigo mais, não vou lá, não consigo vir, não ando com a mesma destreza, não faço isso, não vou ali, não consigo pegar o peso. Mas quando nós aprendemos que em todos estes momentos, a nossa função é descansar no Senhor e aprender a viver o momento em que estamos, tudo se torna diferente. Não é
estou ficando velho. Nossa. É como esses dias conversando com o irmão, ele disse assim, graças a Deus eu estou idoso. Porque se ele está idoso, é porque ele chegou lá. Graças a Deus porque eu tenho os cabelos brancos. A idade chegou. Porque você chegou lá. Graças a Deus porque eu consigo entender que as minhas forças não são mais as mesmas. Contudo, a minha experiência em depender de Deus ampliou. Eu sei que Ele cuida de mim. E por menos força que eu tenha no corpo, maior força eu tenho no espírito, porque é dele que eu dependo. Vivo nele, dependo dele e caminho com ele, porque ele me transforma dia após dia. A implicação espiritual dessa história, de Deus nos transformar, é porque mesmo quando nós somos imperfeitos e legados ao escanteio por nós mesmos, Deus nos acolhe para Ele. Deus nos chama e nos dá o mesmo nome que qualquer outro. Você é filho de Deus. Zaqueu era um homem não benquisto pelo seu povo. Deus encontra Zaqueu na pessoa de Cristo, quando Zaqueu resolve ir ver Jesus passar. E Jesus tem este encontro com Zaqueu de uma maneira mais inusitada possível, porque enquanto Zaqueu está espiando Jesus, Jesus olha para ele e diz, Zaqueu, me convém ficar na sua casa hoje. Vou lá com você. Eu não sei se você consegue imaginar o que é ouvir de Jesus, vou jantar com você, vou almoçar com você, quando você não está preparado. Você já imaginou Zaqueu dizendo para a esposa, o tal de Jesus vem aí hoje. Como você me avisa só agora? Você sabe a multidão que anda com ele, as pessoas que estão lá, vai vir todo mundo ou só ele? Que resposta você daria? Não sei, não perguntei. Aliás, eu nem chamei. Ele que falou que vinha. Mas me diz, eu estou sabendo que andam 12 com ele. Nós fazemos comida para 12 ou para 1? Não sei. Tem umas mulheres lá, elas vêm também ou não? Não sei. Gente, que saia justa que o homem ficou. Mas ele recebe Jesus em casa, e este momento de comida, ou de almoço, ou de jantar, como você queira pensar, esse momento prazeroso, inicia com uma turbulência na alma. Jesus o recebe. Zaqueu recebe Jesus em casa. Mas Jesus entra na casa de Zaqueu e a conversa dele vai no mais profundo do coração de Zaqueu. E Zaqueu não conversa com Jesus sobre o ministério de Jesus. Zaqueu fala para Jesus aquilo que estava na alma. Ele diz, Jesus, se alguém eu tenho defraudado, se alguém eu tenho tirado alguma coisa do que eu não devo fazer, eu restituo 4 vezes mais a esta pessoa. Eu quero acerto na alma. E Jesus olha para Zaqueu e diz assim, hoje entrou salvação nesta casa. Hoje a história mudou. Um homem que não marcou este momento com Jesus, mas foi transformado por estar perto de Jesus, por se achegar ali na estrada onde Jesus ia passando. Você já pensou que o mesmo Jesus fez conosco? Eu e você não escolhemos Jesus. Ele que olhou para nós e disse, eu decidi te salvar. Eu decidi te amar. Eu estou morrendo por você para que você tenha vida. Eu sou teu Deus. Eu jamais perderei você.
eu vou dar conta de você no último dia diante do Pai. Eu tenho o seu nome escrito no meu livro. Ah, que maravilha, queridos. Porque nesta história, nós não somos aqueles que estão tentando chegar à glória dos céus. Nós já estamos marcados para a glória dos céus. Terminando, versículo 9, de 5 a 9, mas eu vou ler o 9, ele diz assim: vós, porém, você pode ler comigo, vós, porém, não estáis, mas... Isso não foi uma leitura, foi um sussurro, né? Os irmãos deram uma sussurrada aí no texto. Eu gostaria que você lesse com força. Quer ver a diferença da leitura com força? Eu não vou ler no microfone, não. Vamos ler juntos? Agora com toda a vontade. Leiamos. Vós, porém, que maravilha, você não está na carne. Se você tem o Espírito de Deus, você não está na carne mais. Você ainda vive aqui, eu também, mas a nossa vida é no Espírito. Ah, pastor, mas eu sinto essa luta constante na minha vida, mas eu e você estamos com a trajetória redefinida por Deus. Nossa trajetória não é a trajetória humana. A nossa trajetória é a trajetória celestial. É a trajetória que Deus fez para nós em Cristo Jesus. É a trajetória que Deus transformou para que nós andemos nesta novidade de vida dia após dia. É por isso que Efésios capítulo 2, versículo 9 e 10 vai dizer que nós somos feituras dele, criados para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Não é segundo aquilo que nós traçamos, mas é segundo o que Deus já traçou para que nós caminhemos e o sirvamos sobre a terra. Que maravilha, queridos, porque o que Deus está fazendo em nós não é somente nos levar para a glória, ainda é nos preparar aqui, redefinindo a nossa caminhada, transformando a nossa vida e nos dando a entender que nós somos dele e de mais ninguém. Uma das coisas que mais assusta a pessoa, e nós falamos sobre demônios aqui hoje de manhã, falamos domingo passado que as lições estão tratando sobre isso, e hoje pela manhã também tratando sobre isso. As pessoas dizem assim: pastor, mas que coisa terrível é o mundo espiritual. Se nós tivéssemos que lutar com as nossas forças, seria praticamente invencível, queridos. O diabo é mais sagaz e mais astuto do que nós, e ele, na arte de derrubar pessoas, de levar estas pessoas a entender o que ele quer, ele tem milênios fazendo isso. Mas um nome, e só esse nome, destrói tudo isso já. O nome de Jesus tem esse poder. O nome de Jesus põe tudo isso por terra. No nome de Jesus nós temos acesso ao Pai. No nome de Jesus nós temos da glória dele sobre nós. No nome de Jesus nós temos a luz do Senhor brilhando sobre a nossa vida. No nome de Jesus nós temos todo o poder do Senhor. No nome de Jesus todas as coisas se submetem. No nome de Jesus há paz e salvação. No nome de Jesus há vida. E nós podemos dizer juntos: no nome de Jesus ressuscitaremos no último dia com Ele. É nossa vida, queridos. O que o inferno mais deseja é que você fique prostrado, choramingando, e aí eu vou usar uma figura de linguagem aqui, uma figura do sítio, lambendo as próprias feridas, dizendo que está difícil. O Senhor não nos chamou para isso. O cristão coloca diante de Deus as suas lutas e as suas mazelas, a sua própria imperfeição, e diz: Senhor, eu estou diante de Ti, faz a Tua vontade em mim,
cura-me segundo o teu coração e faz, ó Deus, sobre mim a tua obra, porque eu desejo o que o Senhor deseja. É assim que eu quero viver. É assim que o crente caminha dia após dia firmado no Senhor. João Calvino declara assim que a regeneração do homem é tão completa que o Espírito Santo deve reger todos os nossos pensamentos, desejos e ações. Você já pensou nisso? Deus não só te salvou para a glória, Ele quer te ensinar como viver, quer me ensinar como proceder com as pessoas, como caminharmos dentro da profissão que temos, como sermos bênção lá onde Deus plantou você. Não é fora de lá só não, é lá dentro. Não é ser bênção na igreja. No corpo de Cristo você é bênção fazendo aquilo que Deus te colocou para fazer. Mas lá fora você é bênção porque você é luz do Senhor em meio a uma geração e a um povo que vive na escuridão. Uma das figuras que mais mexem comigo, e eu estou dizendo sério aos irmãos, eu não sei se eu tenho claustrofobia, mas eu não gosto muito de lugar apertado. Você já assistiu aqueles filmes que o pessoal entra numa caverna, e aí de repente a caverna desmorona atrás deles, e aí eles têm que se embrenhar caverna dentro, e normalmente tem um lugar estreito para passar. Eu começo assistindo aquilo, e a pessoa vai se espremendo, e eu vou puxando o fôlego, e vou segurando o fôlego, e quando eu vejo, eu estou me contorcendo junto com a pessoa, e já teve dias da Cíntia falar assim, amor, respira. E eu não estou lá, eu estou sentado em casa tranquilo. Mas de ver a situação, eu já fico sem ar. Deus não nos chamou para passar por esse estreito pela nossa força. Deus nos chamou para passar pelo estreito no poder dele. E o que isso faz comigo, pastor? Nos prepara, nos adestra as mãos, nos adestra o coração, nos faz estar pronto para isso. Não é pela força do homem, é pelo poder de Deus. Porque a fé que Deus derramou sobre mim e você, para crermos em Cristo, ela nos absolve, ela nos transforma e ela nos redefine na caminhada, para não andarmos mais segundo os nossos próprios preceitos, mas sim segundo a vontade do Senhor. Não é preciso saber qual é a vontade, é preciso ser conduzido por Ele, para a vontade dEle. E a cada dia que nós somos endereçados e caminhamos assim, a vontade dEle se torna um prazer sobre a nossa alma.